Oi, eu sou o Gabriel, bem-vindos ao canal Recomendo Ler. No vídeo de hoje, vamos conversar aqui sobre o livro Carmila, um dos maiores clássicos da literatura de terror. Mas antes de falar sobre esse livro e a minha experiência de leitura, os recados iniciais de sempre. Se você não é inscrito do canal, considere se inscrever. Não deixe de curtir, compartilhar e comentar ao longo do vídeo, que isso ajuda muito na divulgação e faz com que o Recomendo Ler chegue a mais pessoas. Carmila é um livro bem conhecido entre os leitores de terror. Eu acho que um dos pontos que mais se fala em relação a esse livro é o quanto ele foi inovador e que ele acabou vindo aí antes de outros livros que trariam ali o vampirismo como grande protagonista da história. Existe uma crítica bem interessante em relação ao sucesso do Drácula, enquanto esse livro ele foi tão importante para que consolidasse aí essas histórias em que esses personagens vampiros se tornassem tão frequentes na literatura. Então, para o terror, ele vai muito além aí de ser um livro que trouxe uma vampira como grande protagonista da obra e que, por algum motivo, ela foi sendo apagada aí até que surgiu o Drácula na literatura e, posteriormente, durante muito tempo, ele foi referenciado talvez como o principal personagem de terror com essa classificação como vampiro, se assim que eu posso dizer, mas a personagem dentro da literatura, vamos dizer, obviamente aqui no nosso cenário do Brasil, ela tem ganhado cada vez mais espaço, diversas editoras acabam publicando essa história, então é uma forma de resgate mesmo, de ter ali quem deu o pontapé inicial para que histórias como Drácula, que eu acho que é o grande ponto de conexão aqui, ganhassem a luz do dia, e o que é interessante é que você pode fazer essas leituras que trazem concepções de personagens diferentes, então o protagonismo aqui ele assume vertentes diferentes. Eu acho que é bem válido conhecer Carmila. Ele acaba explorando e indo direto à ação e às revelações muito mais rápido do que outras obras que acabam explorando esse mesmo universo. Então eu gostei muito já assim de cara de ler Carmila. Eu acho que é um livro realmente importante, como muitas pessoas defendem, e dá essa dimensão desse universo dentro do gênero de terror que talvez muitas pessoas, assim como eu, não busquem esses personagens por achar que essas temáticas podem ser clichês ou que, de certa forma, essas narrativas elas sempre vão caminhar ali por um percurso seguro de algo que já tinha sido estabelecido ali em Drácula. E aí eu acho que, para também não confundir, já que é a obra mais conhecida, então nós temos questões que outros autores vão trabalhando, de coisas que teriam sido consideradas, digamos, inovadoras quando esses livros foram publicados. Então você acaba tendo contato com um certo desgaste dessas obras que ficam todas as vezes adaptando essas histórias de vampiros, mas eu acho que aqui é muito importante que você tenha no seu repertório ali quem começou e a obra, na verdade, que acaba sendo referenciada como o grande pontapé desse movimento, dessas histórias protagonizadas por vampiros que seriam sucedidas a partir daí. Publicado em 1872 pelo escritor irlandês Joseph Sheridan Le Fanu, Carmila é considerado um dos marcos da literatura gótica, uma das primeiras obras a consolidar a figura do vampiro feminino na ficção ocidental. A novela antecede Drácula, que foi originalmente publicado em 1897 pelo Bram Stoker e exerceu forte influência sobre ele e outros autores do gênero. Tudo muda para Laura quando ela acaba conhecendo a Carmila após um acidente de uma carruagem, que na verdade vai se revelar ali no futuro que a Carmila é uma vampira que se alimenta aí da força vital de jovens mulheres. Então essa relação aí, ela meio que vai ser construída em alguns aspectos que vai trazer ali a sedução, a amizade, a estranheza dessa relação que vai sendo construída. Então o livro traz pelo ponto de vista da Laura, na maioria das vezes, já que ele é narrado em primeira pessoa, então nós podemos acompanhar
narrar de certa forma esse momento em que elas acabam tendo ali o seu primeiro contato e como a Carmilla vai tendo essa relação de dominação em relação a Laura. Joseph Sheridan Le Fanu, que viveu aí entre 1814 e 1873, foi um escritor irlandês considerado um dos mestres do gótico vitoriano. Ele é nascido em Dublin e estudou direito aí no Trinity College, mas logo se dedicou ao jornalismo e à literatura. Publicou contos e romances, sendo Carmilla aí a sua publicação mais célebre, que aconteceu em 1872. As suas histórias eram marcadas pelas atmosferas sombrias, mistérios psicológicos e elementos sobrenaturais, tornando-se uma referência do gênero de terror do século XIX. Talvez não seja tão necessário assim falar diretamente sobre a trama principal, mas eu acho que o livro traz temas centrais que são bem relevantes e que eu acho que esses são os pontos altos do livro. E o primeiro deles que eu já poderia enumerar é justamente a sedução e o horror. Então o livro ele vai caminhar muito bem, digamos assim, sobre esses dois aspectos, ainda que ele acabe trazendo outros temas centrais, que aí eu acho que vale muito a pena falar sobre eles, já que agrega muito na sua experiência de leitura. O livro vai trazer uma crítica muito direta à sociedade vitoriana, uma vez que essas regras muito rígidas, então por isso que se fala tanto em transgressão dessas duas personagens. Para o contexto da época, isso traz algumas vertentes de interpretação, já que o livro ele dá esse poder ao leitor de entender que, tudo bem, nós temos aqui duas mulheres que, de certa forma, em muitos momentos vai permear aí essa relação sedutora, o que não é nenhum problema, mas eu acho que as críticas nas entrelinhas, e começando por essa questão da transgressão social, de criticar uma sociedade que é basicamente toda construída em regras rígidas, em que as pessoas ali que estão no topo dificilmente vão cumprir integralmente essas regras, mas que aí que a sociedade, de forma geral, acabe seguindo essas normas que não servem nem para quem criou. E aí, obviamente, o livro traz essa atmosfera gótica que é tão importante para o gênero e que teria ali se consolidado para os próximos autores e que serviria aí como inspiração. É um livro, de certa forma, muito à frente do seu tempo, da forma em que foi publicado e até mesmo as interações dessas personagens. Então, pensar que esse livro foi publicado ali em 1872, ainda que não seja uma visão que tenha sido escrito por uma mulher, então talvez você tenha ali um excesso de carga de personagens que talvez estejam abusando ali da sedução para contar suas histórias, ou principalmente para explicar essa interação entre Laura e Carmilla. Carmilla foi um dos primeiros livros a retratar vampiras femininas, então de certa forma ela abriu um caminho bem interessante para que lá em Drácula esses vampiros aristocráticos fossem retratados na literatura, mas aqui nós temos uma visão um pouco diferente do que seria estabelecido a partir de então, ou pelo menos desde que essa obra se tornou uma referência do que veio antes do que se tratava sobre vampiros na literatura. Carmilla é um livro que pode te surpreender muito, primeiro pela escrita, você acaba devorando esse livro. O autor ele tem uma escrita muito envolvente, então as personagens também elas te cativam de uma forma incrivelmente interessante. Então é aquele tipo de livro que assim que você começa, você não quer parar, porque a trama, apesar de ter ali algumas coisas que hoje em dia nós poderíamos considerar como clichê, dado a exaustão com que essas interações ou com que esses personagens são retratados, mas é muito interessante saber ali da onde isso surgiu e de como essas primeiras ideias acabaram sendo desenvolvidas. Falando aí um pouco sobre o contexto histórico e o lugar na tradição gótica de Carmilla, primeiro nós temos publicação e autoria.
Ele é escrito pelo Joseph Sheridan Le Fanu e publicado em 1872. Carmilla é um marco do gótico tardio, consolidando a figura do vampiro feminino e antecipando elementos que ganhariam forma canônica em Drácula, publicado em 1897. Nós temos ambiente e atmosfera, se passa na Estíria, na Áustria, em um castelo isolado, cenário típico do gótico, que tem aí solidão, decadência, doença e o sobrenatural, que intensifica a sensação de cerco e invasão íntima. E por fim, nós temos como influência cultural, o livro ele ecoa em outras obras posteriormente e recebeu múltiplas adaptações audiovisuais em quadrinhos, sustentando sua relevância no imaginário vampírico moderno. Então é isso, fica a recomendação de Carmilla. É um livro muito interessante, vale muito a pena ter no seu repertório de leitura, que essa leitura não seja feita apenas aí no mês de outubro, quando as pessoas estão dedicando um mês aí para ler terror. Acho que é um livro que vale muito a pena ser lido aí durante qualquer período do ano, já que é uma obra muitíssimo interessante, é um livro que traz muita crítica social nas entrelinhas, então é uma excelente experiência de leitura. Para finalizar o vídeo, eu gostaria de reforçar os recados iniciais. Se você não é inscrito do canal, considere se inscrever, não deixe de curtir, compartilhar e comentar ao longo do vídeo, que isso ajuda muito na divulgação e faz com que o Recomendo Ler chegue a mais pessoas. Tem vídeo aqui no canal toda quarta às 18 horas e todo domingo às 10 horas da manhã. Muito obrigado para você que assistiu esse vídeo até aqui, muito obrigado aos novos inscritos do canal e até o próximo vídeo.